Beleza? Então, professor, pensei em iniciar de falar a questão do aprofundamento da identificação do rapport, né? Então, a partir de que momento que percebeu que já estava intensificando o rapport? O caso é o seguinte, eu trabalhava demais dentro do movimento espírita. Em 66 eu saí. A hora que eu saí eu comecei a me dedicar às minhas coisas, mas tive que viajar muito, aquela coisa toda. Mais ou menos a partir de 1970 eu fiquei mais trabalhando nas minhas pesquisas com a coisa toda. Aí eu tive mais tempo de me dedicar a ele. Foi aí que eu notei o processo do rapport, que havia uma raiz mais profunda que eles queriam desenvolver um trabalho. A coisa ficou mais ampla e intensa, entende? Agora, nesse período teve também um acidente, né? Não, meu acidente foi em 1970. Mas não tinha nada a ver com essas coisas nossas. Foi por causa do serviço que eu estava sendo infiltrado lá. Entende? Agora, no processo do seu acidente, como que foi o EM nessa época desse período do acidente? Não teve nada demais, porque o meu acidente, ele foi assim, muito, para a minha consciência, ele foi superficial. Ele não mexeu em muita coisa. Sabe como é que é? Pra você ter uma ideia, eu passei lá praticamente 7 dias de coma. Quando eu voltei, eu já sabia tudo o que era, o que não era, como é que era. O negócio entrou num ouvido e saiu no outro. Agora, eu sabia que eu ia ficar, era com os processos todos, das consequências, né, as sequelas, que eu tenho até hoje. Ele chegou a atuar alguma coisa? Não, nesse assunto não. Só observou. Ele posteriormente fez alguma observação? Não, porque os outros é que estavam olhando mais minhas coisas, né? Ele estava ali olhando só, ver o que dava. Mas eu acho que não teve nada uma coisa com outra. Não tem nada a ver com ele, não. Nesse período que teve que Agora, foi aí que eu comecei depois a ter uma vida mais pública na história, voltando a ter mais contato com o público. Foi aí que ele, vamos dizer, se insinuou mais, apareceu mais. A parte do energossoma, né? De forma o rapport com o sexo alterava o seu chakra? O problema maior, de maior monta, a coisa séria, era a comunicação da fala envolvendo o laríngeo chakra. Ocorriam repercussões para o tórax, principalmente na área do osso externo aqui. Agora, isso é o que eu sentia. Agora, ele tinha dificuldade de expor. Tinha alguma coisa que travava alguma coisa dele. E sempre foi problemático. Agora, parece que com o tempo eles usaram assim uma espécie de paramicrochip mesmo. Porque quando ele foi embora, eles falaram assim, nós vamos mexer em você. A hora que mexeu, eu passei uns dias difíceis com o processo de voz e no tórax, o processo aqui, até que aquilo assentou. Então tinha alguma coisa engastalhada dentro de mim, do meu tórax, para funcionar com ele. Então havia uma diferença séria nisso. O processo da voz, da comunicação, o mecanismo da fala, como tinha o processo de olho, né? Olhar oftalmológico, globo ocular. Agora, isso aí devia-se muito à fisiologia, né? Do que o senhor falou que era muito... Eu penso que tudo é o processo fisiológico dele. Porque o meu negócio é o seguinte, não era eu que teria que estar mudando as coisas, é ele que teria que se adaptar ao que ele está chegando. Quem está fazendo a enxertia nesse caso era ele. Ele estava vindo de fora. Eu sou a árvore, estou sendo enxertado. Você está entendendo como é que é? Então... Mas a minha dúvida é a seguinte, se era só o processo fisiológico ou tinha algum componente emocional também? Não, emocional não tinha não. Ele era... A emoção dele, com os processos de temperamento, se dava muito bem comigo. E eu logo me adaptei, que eu vi o jeitão do cara, né? Outra coisa, eu sou um cara que tem facilidade de adaptação às coisas de uma maneira impressionante. Foi por isso que me convidaram para ser ator, quanto tempo? Outra coisa, quando garoto, aos 10 anos, o negócio mais assim que chamou mais atenção foi o negócio de fazer
uma quadrilha dentro de um tablado na praça pública, na época de junho, assim, essa época. Época de Santo Antônio, São João, São Pedro. E eles chegaram à conclusão, naquele monte de menino, que eu era a pessoa mais adequada para dirigir a quadrilha, em francês. Agora, o que se passa? Tudo maquiado, roupa especial, escolheram a menina mais bonita que havia, que era a Ieda, para ser a minha parte, né? E eu dirigi a quadrilha toda. Agora, o negócio foi um sucesso tão grande que a gente teve que repetir na praça, mesmo fora de época. Então você veja, eu tinha alguma coisa, entende? Agora, minha mãe ficou toda orgulhosa nessa época, eu sempre dava os contras em tudo quanto é coisa de arte. E essa aí eu topei a parada, porque não tinha outro jeito de escapar, né? Daquela situação toda, fazendo pressão. O povo, tudo que era colega dela lá, as professoras todas. Agora, tinha até pinta no rosto, tudo assim, tudo maquiado, alto nível. O povo trabalhou muito. A Ieda estava lindérrima. E as outras meninas, tinha muitas meninas, porque eram vários casais, né? Agora eu dirigia, grande roda, tu, balancê, sabe como é que é? O negócio todo. E tudo certinho. Agora, nós fizemos ensaio, né, antes. Saiu tudo bem por causa disso. Quadrilha, né? A dança de quadrilha da época de São João. Levava-se a sério. Agora, então, isso aí mostra que eu tinha alguma tendência. O meu avô já tinha me estudado do ponto de vista de senso musical. E falou que o meu era acima da média da família. E lá só tinha músico. Era uma orquestra familiar. Agora, eu nunca desejei dedicar isso. Agora, eu lembrava que eu sabia daquela coisa toda. Certas coisas até de dançar, eu até gostava por causa do exercício. Magrelo, né, alto. Eu gostava daquilo, mesmo depois na adolescência, mas nunca tinha chance. Porque eu não frequentava nada, clube nenhum, nada. Ficou por isso. Agora, mais tarde, eu fiz umas pesquisas de carnaval. Eu aí participei desse negócio, porque vim do exterior, na época do meu consultório, e eu tinha que levar o povo que vinha dos Estados Unidos, etc., do fim do mundo, para ver, porque estavam interessados, seguir a orientação do tipo Sakurai, que era a gente que conhecia tudo, os processos de Tóquio, tudo gente granfina, abastada, viajada, lida, poliglota, um negócio. Tinha que julgar golfe com esse povo, você está entendendo? Aí eu tive que me lançar um pouco mais do ponto de vista social dessas coisas, mas nunca tive muita chance, não. Agora, com ele, o processo foi só isso mesmo. Em matéria, então, de isso aí que você está perguntando, de que forma o rapport alterava seu sentimento. Sobre o sentimento, a influência era mínima. Já havia me acostumado, durante décadas, a psicofonia com consciência enferma. Eu sentia bem e afim ao EM. Porque eu atingia a gente, tudo quanto era jeito. Agora, teve uma época, por exemplo, que foi antes disso, que eu tive umas experiências assim, ó, de tempo. Aquilo eu estava estudando junto com o Talmal para ver os epiléticos. Aquilo era um problemão. A consciência epilética, ela derruba qualquer um. Devido ao processo, ela está ainda envolvida com o processo. Agora, eu pegava essas consciências de manhã e ia com elas até à noite, na hora da sessão. Então, eu sabia tudo o que era a aura epilética, a sensação da epilepsia. Eu sentia tudo pelo cara. E é isso que o Talmal falou, é bom você saber como é que é. Agora, eu tinha interesse para saber como é que era com meu irmão. Agora, a minha afinidade era tanto que eu cheguei a ver quando meu irmão entrou em crise, que eu estava num pavilhão, ele estava dormindo no outro. Eu estava na aula, pedi licença, saí de lá e fui lá. A hora que eu cheguei, eu segurei a cabeça dele que ia bater no chão. E acabar de quebrar a cabeça dele, as contrações dele, ele caindo da cama, e lá ia acabar com ele. Segurei ele na hora. Entende? Agora, eu me envolvi muito para saber como é que era. Por exemplo, a ausência. Eu sabia o que era ausência. Porque quando eu ficava com esses caras o dia inteiro, me dava ausência.
Aquele negócio sumir e tornar a voltar. Então eu entendo disso tudo sem nunca ter tido epilepsia. Entendeu como é que é? Agora, na questão dele, isso aí influiu muito para eu saber como é que era. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que muitas das pesquisas que eu fazia antes de começar a trabalhar com a EM já era inspiração deles para eu seguir por ali, entendeu? Que é muita coisa, né, que aconteceu comigo nesse sentido. E não foi assim, não teve nada brabo, coisa séria. Entende? Eu estou com uma curiosidade com consciência epilética. A epilepsia fisicamente, até certo ponto, é um distúrbio físico, né? E o que acontece com a consciência se ela entrar numa situação dessa, já que ela não tem soma? É porque aquilo já vem de trás. O caso é o seguinte, a pessoa teve uma crise. Isso séculos aí para trás. Agora, aquela consciência que tinha relação mais direta com aquela crise, às vezes emocional dele, algum processo sério, ela não está presente. Mas o cara está aqui, ele tem um novo corpo. Aí o sujeito vem atrás, pela afinidade, descobre naturalmente, cheirando a presença do cara. Na hora que ele se aproxima, começa a dar aura do processo que aconteceu há séculos. Mas como você não teve isso há séculos, quando a consciência se aproximava de você, você sentia ela, né? Não, eu sinto do jeito que eu sinto outro, mas não é isso. Eu escolhia qual que era epilético. Eu sabia quem era e quem não era. Agora ali, eu deixava a pessoa viver com o meu corpo, do jeito que eu fazia, que mais tarde a gente fez com ele. O epilético praticamente ficava comigo, igual a galinha com o pintinho, aquilo estava comigo. Eu fiz isso depois com um cara materialista, ficava comigo 2 dias. E depois a gente defasava a situação dele em matéria de conhecimento. Quer dizer, eu fiz com o epilético, fiz com a EM, fiz com esse materialista, fiz com um monte de gente, tudo junto de mim. Agora, nas sessões de desobsessão, que eu atuei durante muitos anos lá, eu e o Chico junto, aquele negócio todo, eu já conhecia isso até antes do Chico, que eu comecei essas coisas muito cedo, em sessão de desobsessão. É tanto que o Manuelzinho, quando foi lá, eu já dominava o processo todo. Eles achavam muito estranho ele fazer lá um centro espírita, que era de desassédio, de desobsessão, e colocou um menino, um rapazinho, tomando conta de certas coisas. O povo era um custo para ele entender a minha presença lá dentro. Porque eles não permitiam jovem, adolescente, criança, nessas sessões de obsessão. Era tudo gente adulta. Agora eu não, eu comecei com as coisas muito cedo. E outra coisa, acachapante a minha situação, você está entendendo? Perante eles. Porque se falava qualquer coisa, eu começava a falar o que é que eu estava vendo e que dá com o assunto. Igualzinho que aconteceu lá, por exemplo, nas aulas de moral cristã. Eu fui para lá com 5, 6, 7 anos por aí. Então eu tinha que aprender aquelas coisas. Aí eu falava uma coisa, eles começavam a rir. Não, vocês estão rindo? Está acontecendo isso, por causa daquela criança que está assim. E mostrava tudo o que havia, por causa da psicosfera que eu via. Eles iam olhar, estava certo. Lá pelas tantas, ninguém mais ria de mim. Agora, teve um dia então que eu cheguei lá e falei assim, pois é, aquele nosso amigo aí, que vocês falam com ele, que todo dia chama o homem, Francisco de Paula Vitor, que o espírito de Francisco de Paula Vitor possa baixar aqui para nos ajudar. Então, é aquele padre enorme, barrigudo, um beição, pretão da África, sim, aquele beiço enorme. Não tinha jeito de esconder aquele cara, né? Você viu uma vez, você sabe. Eu olhava, o cara estava lá, com a mão na cabeça da menina, eu falei, olha lá, aquele cara que está lá, está ali, ó. Ele está dando, olha lá, ele está dando uma espécie de passe lá, olha lá. Eles iam olhar, era mesmo. Entende? A situação toda. Aí eu falei com eles, quem é que é vidente aí? Chama os videntes para a gente ver, tudo junto. Então o povo acabava respeitando, você está entendendo? Por causa disso. Agora, tudo isso aí me ajudou, né? Na questão de desenvolver o processo parapsíquico. Ajudou muito.
Agora, com o tempo, o senhor Alípio, que era o professor Alípio que dava as aulas de moral cristã, o Tivital, que era parente nosso, primo lá da família, essa turma que mexia mais com o processo do espiritismo e dos fenômenos da minha infância, todos eles me respeitavam muito, me davam atenção, me tratavam quase como adulto, tá entendendo? Perante as coisas. Eu era, então, mais um. Agora, a diferença de idade era incrível, né? O senhor Alípio devia ter mais de 50 anos. Eu era um menino, 6 anos, 7. Entende? Agora, ele era muito sério, bom. A aura do homem era formidável. Todo mundo falava bem desse cara, professor Alípio. Ele era simpático, força presencial. Agora, todos esses me ajudaram, indiretamente ajudaram o EM. Eu penso que eles já estavam preparando essas coisas todas, mas sem aparecer muito, para não assustar o passarinho, né? E com calma. Temos diferenças assim da estrutura cerebral, paracerebral. Tinha alguma? Como que era? O caso todo é o seguinte: havia atuação dos ex-pensentes que se tornaram mais evidentes. A essa altura dos acontecimentos, eu já desfrutava do conhecimento completo da minha relação com o extraterrestre, as finalidades e o que fazer com isso. Eu já sabia o que. Então, de modo geral, eu não via assim muita coisa não. O processo era ficar o mais natural possível, tudo que está acontecendo. Então, no início, por exemplo, eu fazia muita questão dele se manifestar sem mostrar diferença. Mas agora era impossível por causa do processo da voz. Ele não dava certo. Eu tinha dificuldade, aquilo engasgava. Entendeu? Criava problema para ele. Aí, em função disso, é que começou a ser feita aquelas sessões psicofônicas sozinho? Foi. Para melhorar isso aí. Para melhorar a situação. Em termos de ideia, mental somática, essa interação mostrava alguma... Não, eu já sabia separar perfeitamente os meus pensamentos dele. Tinha convicção de ser o adulto cuidando da criança. Evidentemente, com todo respeito à criança especial. A minha condição era essa. Uma outra coisa. O EM não me falou logo de cara, mas o tal mal, etc. Eles me falavam assim, ó, de qualquer maneira você tem que lembrar o seguinte: nessa conjugação, você é sempre superior a ele. Superior nas coisas que você sabe, no parapsiquismo que você domina, em tudo. De modo que você está ajudando uma pessoa que é menor. Isso é uma assistência igual que você faz com os outros. O EM não me falou nada. Mais tarde que ele falou, não, eu não sou do seu nível. Eu sou apenas um engenheiro de Furnas, mais nada. Não dá para ser do seu nível. Você tem muita experiência em outras coisas. Eu vi o seu currículo. Foi o que ele disse para mim, rindo. Entende? Isso foi mais tarde que ele disse. Então, eu já tinha noção dessas coisas. É mais fácil. Entendeu? Por exemplo, eu mais tarde, mais ou menos nesse período, às vezes eu ia falar para os outros e eu notava que tinha várias consciências que queria falar. Uma delas, que era muito bom como orador, era o Caíba Schutel, que foi um cara que dirigiu o Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, etc. Como eu estudava muito a Revista Internacional do Espiritismo, eu acabei atraindo a consciência lá do Caíba Schutel. E ele, então, às vezes, eu deixava ele falar através de mim. Ninguém percebia que era outra pessoa que estava falando. Entendendo? Agora, isso eu fiz muitas vezes. E com o Caibá, geralmente, eu ficava entusiasmado. Porque ele era político, sabe? Tipo, vamos dizer, orador, entende? Eloquente, retórico. Negócio sério. Então eu deixava aquilo caminhar. Então o povo foi uma dessas que aconteceu o negócio na praça pública, e eu falando lá, moço ainda, e eles ouviram o meu negócio pela rádio que estava lá gravando. E o Mário então chegou e queria que eu fosse deputado. Entende? Por causa do processo de empolgar. Agora,
Mal sabia ele que eu estava lá totalmente psicofonizado, ou seja, incorporado para falar. Entendeu? Você está entendendo, né, esse nível? Professor, você usa ainda essa técnica hoje em dia ou não? Uso. Usa, né? Tem hora que eu deixo a coisa caminhar. Se eu estou falando, por exemplo, principalmente no exterior. Sabe por quê? No exterior vinha gente que conhecia mais aquele povo do que eu. Então, me dava assim um enriquecimento de conteúdo violento. Cultura deles, né? Isso às vezes sim. Aquele seu discurso naquele colégio aqui, que foi Qual colégio? que você falou. Não, ali eu falei, mas foi com a turma daqui. Então, mas Eles já tinham me dado mais ou menos as ideias. E eu deixei o troço caminhar. Você vê que aquilo criou uma repercussão danada. Então, mas tinha gente com você falando? Tinha. Não, quando eu vou falar com os outros que tem um processo muito grande, eu nunca estou sozinho. Agora isso é desde pequeno. Uma vez, para vocês terem uma ideia, a dona Maria Modesto era a maior médium que havia em Uberaba. Era a médium oficial lá do Centro Espírita Uberabense. Ela uma vez me chamou assim de lado e falou assim: meu filho, você tem as mesmas coisas que eu. Eu fico incorporado a hora que eu vou fazer essas minhas preleções aqui. Mesmo quando sou só eu, que não tem ninguém. Aí eu virei para ela e falei: não, eu sei, o Caio Bachuto, quando fala através da senhora, eu vejo que a senhora vira homem. Ela começou a rir. Era verdade. E era a mesma coisa que acontecia comigo. Agora veja, eu nessa ocasião, eu tinha 14, 15 anos. Isso no Centro Espírita Uberabense. Dona Maria Modesto, que tinha muito contato, o marido dela era um militar e que dirigia a sessão de desobsessão. Com o tempo eles viram o meu alcance parapsíquico, que era diferente de muitos adultos que havia lá. Eu comecei a participar com o Major Cravo, Modesto Cravo, que era o marido dela. Então o Major deixava que eu dirigisse até a mesa, que era muito médio. Às vezes tinha 200 pessoas na reunião de desobsessão, uma loucura, né? Tudo mal feito, mas tinha resultado, ajudava os outros, por isso que eles faziam. Entendeu? Agora, é a vida. Agora, eu em muitos lugares, isso aí, o caso lá, por exemplo, quando houve esse negócio da praça pública, lá no centro da cidade de Uberaba, com a rádio, que foi no dia que teve um menino que era superdotado, que estavam fazendo cirurgia na cabeça dele. E ninguém queria falar depois, então eles me colocaram. Aí eles vieram e socorreram, né? Eu chamei mais a atenção do que o menino no fim da história, por isso que o mar foi atrás de mim. Agora, o que eu vejo é o seguinte: artistas, oradores, professores, eles são muito mais incorporados do que eles pensam. O problema é que a maioria refuga. Eu sei por causa do trabalho do Zéfiro. O Zéfiro às vezes queria ajudar as pessoas e dava problema. Até em revolução. Até em revolução. Você queria para dar uma ideia, isso aí pode ajudar. E a pessoa travava, não dá chance de você falar. Então eu sabia do lado de lá e eu vim sabendo do lado de cá, entende? O ator, de acordo com a personagem que está interpretando, com o contexto, isso aí favorece. Tem ator que às vezes é incorporado. Eu vi isso em Hollywood. Uma das coisas que eu queria saber, ver de perto, tinha disso. Agora, o que é duro é a hora que você viu uma mulher, por exemplo, incorporada para um verdadeiro Exu, isso que o povo chama aqui de a mulher que... Pombagira, isso tudo lá eu vi em Hollywood. Isso aqui é pena, você não pode falar nada. O povo não admite nada, uma loucura, no meio da turma tudo pirada. Problemão. Eu, por exemplo, não dava para morar em Hollywood. Você há de ver a insistência deles comigo, porque eu era assim um extraterrestre, né, lá. Devido aos processos de fenômeno, aquilo chamava atenção. No meio de artista, isso é um rebuliço. Entende? Cada coisa que eles viram comigo, que então chamava atenção.
Agora, coisas assim, que às vezes não tinha valor nenhum, mas para eles tinham, né? O dia, por exemplo, lá na casa do Frank Skinner, que eu ganhei o sorteio da corrida de cavalo. Aquilo foi uma loucura. Ninguém esperava isso. Eu ganhei sozinho. Aquele monte de gente, tinha umas 100 pessoas. A história do Brazilian Crazy? Hein? A época do Brazilian Crazy? É por isso que eles me deram esse apelido, Brazilian Crazy. Eu ria dele, falei assim, uma meninada, o que eu faço com esses meninos? Voltei para o jardim de infância, mas era. Se a gente fosse contar as coisas que eu vi. E outra coisa, isso depois se repetiu, não foi só nos Estados Unidos, depois isso no Japão, em tanto lugar, nas Filipinas. Agora não é fácil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, parapsiquismo segue você por toda parte, a sua vida inteira. Não tem assim um nicho específico ou especializado que é só para o parapsiquismo, não existe isso. Se você tem um holopensene adequado e é receptivo, acabou, há um acolhimento. Então, não há ambiente específico. Qualquer hora é hora, entende? Qualquer lugar é lugar. Terrível isso. Tudo bem. Em termos de duração, né? Com o EN havia aqueles trânsitos psicofônicos de várias horas, né? Você já mostrou. Tinha. E teve alguma outra, que também havia um trabalho com uma duração tão grande? Não, eu já tinha antes, né? Por causa dos amparadores. Talmal, por exemplo, eu deixava ele tomar conta de mim tudo que quisesse. Isso foi muito antes dele. E duração grande. Chegou mais ou menos na época, alguns anos antes, o Talmal. E o Talmal já era do movimento espírita, chegou com outro médium. Entende? Agora, o meu caso é o seguinte, é que eu via, conforme a situação, certa personalidade extrafísica estava ali. Eu às vezes não reconhecia, eu não sabia quem era, às vezes nem via direito. Não entrava na minha tela mental para ver com clarividência e nitidez quem era. Mas eu sentia pelas energias, já era especializado no assunto, eu deixava acontecer. Assim um monte de gente. Agora, de vez em quando eu notava alguma coisa que me criava problema, né? Que eu via que era uma mulher. Eu deixava a mulher muito feminina, às vezes me criava um problema. Eu tinha que, de vez em quando, socorrer ali, entrar na história para não deixar aquilo ocorrer, porque senão eu virava um viado automático na hora ali, um homossexual, qualquer coisa, efeminado, né? Que o negócio é... Muita energia. Muita. Estava predominando. Aí é perigoso. Agora, nessa questão aí que você está perguntando dessas durações, como eu disse, eu tive muitas experiências com ex-epiléticos que iam depois do almoço até as 21 horas, durante as sessões de desobsessão. Agora, é só vocês verem o livro, tem um livro de desobsessão, chama Desobsessão. Aquelas sessões lá, isso já foi em Uberaba, eu já participava muito da escola com o Chico, lá. Vocês olham lá que tem a minha tia Opala, tem minha mãe, tem tudo lá. Que a minha amiga lá, que depois foi embora para os Estados Unidos, ela fotografou aquilo tudo, tem todas as fotografias da família lá no meio. No livro Desobsessão. Ali a gente atingia, isso era toda quarta-feira, das 8 às 10. Muito bem. Professor, em termos de Comunex, né? O EN ele se interessava por alguma Comunex em especial? Olha, quando estávamos juntos extrafisicamente, havia sempre vamos dizer, o amparador supervisor. Ele quase ajudava, quem ajudava mais, quase sempre era o Talmal, que é o ex-chinês especializado em energias conscienciais. Isso é que ocorria mais, é o que acontecia mais. Isso aí, então, já dava alguma diferença. Mas, do ponto de vista geral, assim, eu nunca vi, não me lembro, assim, eu tentei aí, eu estava vendo as perguntas, tentei lembrar, eu não lembro de nada assim, que fosse específico, né? E assim, quando ele acompanhava as projeções, como que ele interagia?